Médicos. Quais foram as últimas palavras mais memoráveis de um paciente? História 1. As últimas palavras da minha avó, ditas enquanto uma enfermeira a examinava e acidentalmente acordou, foram: Meu Deus, você me assustou. Ela voltou a dormir e nunca mais acordou. Desviveu cerca de uma semana depois. Opinião: teria sido mais engraçado se ela tivesse dito: Que susto, tá querendo me desviver do coração? História 2. Não sou médico, mas sou enfermeiro de pronto-socorro. Ouvi algumas palavras finais. Uma que me marcou foi a de um jovem de 20 anos que sofreu um acidente de carro bem feio. Ele perdeu uma perna e, como resultado, perdeu muito sangue também. A última coisa que ele disse foi basicamente perguntar à namorada se o cachorro dele estava bem. O cachorro estava no carro e, de acordo com o pai dele, não sobreviveu. Chorei no meu carro por um tempo depois daquele turno. Ele estava tão preocupado com o cachorro que não tinha ideia do quão perto de desviver ele mesmo estava. Opinião: gosto de pensar que ele e o cachorro entraram no céu juntos. História 3. Não sou médica, mas enfermeira. E trabalho com idosos há algum tempo. A maioria ficou em silêncio em seus últimos momentos. Um velho suspirou finalmente e se foi. Ele parecia tão aliviado por finalmente deixar de viver. Uma senhora com demência grave não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela estava bem fora de si. E suas últimas palavras foram que sentia falta da sua mamãe e que esperava que ela assasse pão porque ela estava com fome. Outra senhora estava absolutamente apavorada e eu tentei o meu melhor para acalmar ela. É de partir o coração. Você não pode fazer muita coisa para elas, para ajudar com o medo, além de tentar acalmar elas o melhor que você puder. A senhora me perguntou: vai ficar tudo bem? E eu disse a ela que sim. Tudo ficaria bem. As crianças estavam bem e tudo estava bem, e as flores dela tinham sido regadas. Ela não disse nada depois disso e desviveu uma hora depois. Opinião: eu acho que eu nunca conseguiria fazer esse tipo de serviço. História 4. Só uma observação rápida. Não sou médica, mas sou auxiliar de enfermagem concursada. Minha avó, que era como uma segunda mãe para mim, foi diagnosticada com 6 tipos diferentes daquela doença séria. Eu era uma das principais cuidadoras dela durante esse período. Perto do fim, quando as coisas estavam começando a ficar mais intensas, aceitamos o inevitável e dissemos a ela que ela poderia ir quando eu estivesse pronta. Ela me contou que estava se segurando para conhecer sua única bisneta e que queria aguentar até lá. Eu estava grávida de 20 semanas na época. Avançando para 15 de abril deste ano, fui visitar ela no hospital com a minha filha de 5 meses. Eu estava lá para sair e explicar algumas coisas médicas para ela. Ela estava apenas sofrendo muito e ia ter a papelada arquivada para que uma enfermeira fizesse visitas 2 vezes por dia. Apesar da dor, as coisas pareciam bem, tão boas quanto poderiam estar considerando a situação. Além de seu braço doer tanto que ela mal conseguia mover ele. Ela estava dormindo quando chegamos e, enquanto eu escrevia um bilhete para ela dizendo: nós passamos para visitar, nós amamos você. Ela acordou. Tivemos uma conversa incrível como se nada tivesse errado. Ela estava brincando sobre meu avô ter deixado a TV ligada no canal de história e reclamando sobre o quão ruim a comida estava. Logo antes de sairmos, ela apertou a mão da minha filha e disse: estou tão feliz por ter te visto pela última vez. Não se esquece de falar para o vovô te levar ao parque para mim. A vovó ama muito vocês duas. Essas foram as últimas palavras que ela disse. Ela desviveu em cuidados paliativos 4 dias depois. Meu avô e eu nunca esperamos que ela fosse embora tão rápido. Sabíamos que ela estava com dor, mas ela escondia muito bem. Estou tão grata por ela ter acordado para ver minha filha uma última vez. Desculpe pelo post emocional.
Escrever isso me fez reviver aquela situação, e estou chorando enquanto escrevo. Abrace seus entes queridos com força. Você nunca sabe se será a última vez que os verá. Opinião. É bem estranho como os idosos e os doentes podem viver tanto e lutar tanto por uma coisa apenas para desistir no final. História 5. Uma enfermeira uma vez compartilhou algo comigo sobre os diferentes tipos de pacientes que ela cuida. Ela disse que aqueles que estão prontos para ir são geralmente os mais fáceis para ela apoiar. Ela gentilmente segura a mão deles e os deixa saber que eles não estão sozinhos. Os mais difíceis, porém, são aqueles que lutam. Tinha um homem na casa dos 70 anos que ficava falando: Não, eu não estou pronto, ainda tenho muito que viver. Ele desviveu mais tarde naquele dia. Ela disse que chorou depois que ele desviveu, e uma das outras enfermeiras disse a ela: talvez você devesse repensar sua carreira se for chorar. Mas a enfermeira-chefe a puxou de lado e disse: não, querida. Se chegar um momento em que você não chorar mais, é neste momento que você precisa parar de ser enfermeira. Opinião. Eu acho que concordo com isso. Se um profissional da saúde não se importa com seus pacientes, acho que ele deve procurar outro emprego. História 6. Eu estava tentando remendar um rapaz para ser levado para atendimento de emergência. Seu corpo estava gravemente ferido. Ele estava lutando arduamente para permanecer vivo, ofegante e me pedindo para ensinar ele a rezar. Aquele momento me mudou como pessoa. Desde então fiquei muito mais frio do que antes. Opinião. É um mecanismo de defesa útil. Eu acho que se chama fadiga da compaixão. História 7. Não sou médica, mas perdi minha mãe para uma doença grave há 3 anos. A família inteira, meu pai, seus 4 filhos e eu, estava reunida em volta da cama dela. Meu pai e minha mãe tomaram a decisão de parar com os medicamentos e deixar ela ir embora, pois ela estava com muita dor. Não houve palavras finais, mas pouco antes de ela desviver, depois que tiramos os medicamentos dela, ela abriu os olhos e viu todos nós ao seu redor, cheios de amor. Não é uma declaração, mas saber que sua última visão foi sua família cercando ela com amor me dá paz. Sinto sua falta, mãe, e eu te amarei para sempre. Opinião. Essa é uma boa maneira de ir embora. Cercada por entes queridos. História 8. Não sou médico, mas sou paramédico e já ouvi muitas últimas palavras. Elas raramente são como as que você vê nos filmes, onde o paciente diz algo profundo e desvive pacificamente. Na realidade, muitas delas acontecem logo antes de alguém ter uma parada cardíaca ou respiratória, ou quando sua condição piora. É demorado, doloroso e difícil de assistir. Isso dói muito, disse um jovem de 22 anos que voou de sua moto após ser atingido por um veículo grande. Ele entrou em choque depois e não conseguimos salvar ele. Eu ainda era um estudante na época, e embora suas últimas palavras possam soar um tanto engraçadas, elas ainda permanecem na minha memória. Ele disse que estava feliz que a esposa dele não teve que encontrar ele. Um homem idoso que sofreu queimaduras graves após adormecer enquanto preparava o almoço para ele e para a esposa. Um grande incêndio começou, e ele teve queimaduras de 4º grau. Ainda dói pensar nisso. Algo que acho muito interessante é o fenômeno da desgraça iminente, que é quando a pessoa sabe que está chegando a hora dela. O número de pacientes que tratei com ataques cardíacos, artérias rompidas e outras condições graves cujas últimas palavras foram algo como: eu acho que não vou sobreviver a isso. É impressionante. Quando você vê um paciente que parece pálido, suado e muito doente, e ele diz que acha que vai desviver, acredite nele, porque provavelmente vai. Opinião. Acho que os últimos momentos da maioria das pessoas não são nada bonitos. História 9. Enfermeira aqui. Nunca vou esquecer dela. Eu era enfermeira há cerca de 6 meses quando isso aconteceu. Era quase o começo do meu turno. Eu tinha acabado de me apresentar ao meu novo grupo de pacientes. Um dos meus pacientes me chamou e disse: tire minha filha do quarto. Está na hora de eu ir embora. Fiquei realmente confusa no começo. Eu tinha acabado de sair do quarto dela há pouco tempo, onde a conheci.
e sua filha também. Nós conversamos um pouco de maneira animada e ela tinha acabado de se levantar e andar. O relatório que eu tinha sobre ela não mencionava nada que me fizesse pensar que ela estava instável. Fui ver como ela estava e vi a filha saindo do quarto. Perguntei o que estava acontecendo e a filha disse: "Ela está me dizendo para sair do quarto e que era a hora de ela ir embora. Ela não está acostumada em ficar em um hospital. Então acho que ela só está um pouco emocionada." Eu disse a ela que iria ver como ela estava. Quando entrei no quarto, ela não respondeu a mim e não tinha pulso. Não conseguimos trazer ela de volta. Foi tão repentino para todos. A família, a equipe e eu. Ninguém esperava. Desde o curto período em que eu a conheci, pude perceber que ela era uma alegria de estar perto dela. E ela era obviamente amada e respeitada por todos que a conheciam. As enfermeiras e a família tiveram um momento para lamentar juntos. Muitas vezes penso em suas últimas palavras e fico me perguntando: há quanto tempo ela sabia? Ela não parecia assustada. Ela apenas disse de uma forma que deixou claro que ela sabia que era a sua hora. Opinião: isso é bem assustador. Saber quando a sua hora está chegando. História 10. Meu pai estava doente com uma virose estomacal depois de uma cirurgia. Eu estava passando a noite com meus pais quando ele se levantou para beber água e caiu da escada. Eu o peguei no colo e ele estava um pouco tonto, mas não me deixou pedir ajuda. 20 minutos depois, ele se levantou para ir ao banheiro e desmaiou. Corri para o lado dele e perguntei: "Você está bem? Está com dor?" Suas últimas palavras foram: "Sem dor. Estou bem. Não dói nada." Em cerca de 30 segundos, o calor do seu corpo esfriou em minhas mãos. Eu me sinto privilegiada por ter estado lá com ele naquele momento. Opinião: é um privilégio. História 11. Sou enfermeiro. Foi logo depois do café da manhã. Minha paciente era uma velhinha que estava na enfermaria há anos, mas nunca conseguia lembrar meu nome, e sempre me chamava de Matt. Ela teve uma parada cardíaca na minha frente. Começamos a massagem cardíaca e a definimos como desvívida. E na única vez que vi isso acontecer em uma parada cardíaca, ela imediatamente recuperou a consciência. Ela olhou diretamente para mim e se dirigiu a mim pelo meu nome verdadeiro e disse: "Alex, acho que foi a torrada com margarina." Ela então vomitou imediatamente e perdeu a consciência novamente, e não conseguimos trazer ela de volta. É até hoje uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo. Opinião: para ser justo, acho que foi a margarina mesmo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.